Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos com o coração transbordando de alegria em celebrar mais um Natal do Senhor. Depois dessas 4 semanas preparativas que o Advento nos proporcionou, a igreja se une às vozes dos anjos para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Foi exatamente com essas palavras que os anjos saudaram o nascimento do Divino Salvador. Ali naquele momento, rodeado de pastores, de animais, ali se fez presente aquele que estava em Deus. Se fez presente através da encarnação no ventre virginal de Maria. E muitas vezes, quando nós celebramos o Santo Natal, nem sempre nós buscamos nos aprofundar no verdadeiro sentido do Natal. E o sentido do Natal, ele está expresso exatamente nestas palavras que nós acabamos de proclamar. Tanto a primeira e a segunda leitura, quanto esse belíssimo evangelho, que é o prólogo do evangelista São João. Claro que visando tudo aquilo que aconteceu antes da chegada do Divino Filho, aquilo que foi prenunciado pelos profetas. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, canta exatamente esta presença do Divino Salvador já antecipado. Como são belos os pés daqueles que caminham sobre o monte, sobre as montanhas, anunciando a palavra da salvação. Esses pés foram exatamente os pés do Divino Filho, quando este começou o seu trabalho, o seu ministério público. Jesus, que percorria as cidades da Galileia, da Judéia, da Samaria, de Jerusalém, sempre anunciando a palavra da salvação. Essa é a imagem que nós temos da primeira leitura, tirada do profeta Isaías. E lá, na segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, o autor sagrado nos descreve essa concretização da promessa de Deus. Uma promessa que Deus havia feito ao seu povo. E ali o autor sagrado, ele vem mostrar a realização desta promessa. Outrora, Deus falava pelos profetas e nos últimos dias pelo seu próprio Filho. É viver essa experiência da presença de Jesus na nossa vida. É buscar esse conhecimento para que nós possamos, de fato, testemunhá-lo. Mas sempre há algo que fica a desejar naquilo que se refere, à humanidade em relação ao próprio Jesus, em relação àquilo que é de Deus, às promessas de Deus, à vontade de Deus. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos aprofundamos naquilo que o autor sagrado quer nos mostrar. O evangelho que nós acabamos de proclamar vem narrar para nós isso. São João, ele tem esse olhar profundo. Claro que
essa passagem do Evangelho, ela foi escrita bem depois da vinda de Jesus, quando Jesus já havia crescido, já havia realizado o seu ministério aqui na terra, já havia sido entregue nas mãos dos homens, sofrido, sendo morto, crucificado, voltando para o Pai. E São João, no decorrer da caminhada ali em prol dos primeiros cristãos, daqueles que seguiam realmente a palavra, ele procurou ver algumas atitudes daquele povo. Muitos deles seguiam, mas não viviam aquilo que Jesus havia ensinado. Por isso que São João, ele com essa visão mais ampla, ele vai dizer para nós: a palavra estava em Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É o verbo eterno do Pai. Mas veja esse pormenor que nem sempre nós levamos em consideração. São João deixa claro para nós hoje, assim como deixou para o povo daquele tempo. A palavra estava no mundo. A palavra é Jesus. A palavra estava no mundo. A palavra continua no mundo, porque ele continua conosco. Por isso é um dos nomes que ele recebe, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a palavra estava no mundo, a palavra continua no mundo. Mas aqui entra esse pormenor que São João faz questão de nos mostrar, E o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Meu irmão, minha irmã, como cristãos, como católico que somos, aí entra um questionamento: nós conhecemos a palavra de Deus? Porque ela continua no mundo, não de uma forma encarnada, como Jesus veio, que já veio uma vez, mas a palavra continua no mundo, ela continua sendo pregada, ela continua sendo anunciada. E será que nós conhecemos a palavra? Conhecer a palavra não é apenas saber ler a palavra, é viver a palavra, é colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos deixou. Então, da mesma forma como aquele povo do tempo de Jesus não colocava em prática a palavra, muitos cristãos de hoje também não colocam em prática a palavra, porque não a conhece, não se aprofunda, não busca viver aquilo que está contido nos livros sagrados. Ora, é preciso a gente entender isso, meu irmão, minha irmã. Não basta apenas a gente tomar essa ou aquela passagem da Sagrada Escritura e achar que com isso nós somos conhecedores da palavra. Da mesma forma como a palavra ela foi rejeitada pelo mundo, ainda hoje ela continua sendo rejeitada. Por quê? Porque nós não colocamos em prática a palavra, meu irmão, minha irmã. Lá no finalzinho, do Evangelho, vai dizer para nós: por meio de Moisés foi dada a lei. A lei são os mandamentos, aqueles que resumidamente em 10 nós conhecemos, mas nós praticamos os mandamentos? Nós conhecemos os mandamentos, mas nós colocamos em prática os mandamentos? Porque ainda não conhecemos a palavra. Todos nós aqui somos pecadores, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo. Agora nós temos que ir em busca da nossa santidade.
Nós temos que ir em busca da nossa santificação, e a busca da santidade, né, e da pureza vem através da vivência da palavra. E continua para nós: veio para que era seu. Veio para o que era seu. E o que era de Jesus, senão a humanidade, senão o povo decaído, senão o povo oprimido, senão o povo perseguido? Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Ora, meu irmão, minha irmã, nós temos que, como São João, por isso que São João Evangelista, ele tem a imagem da águia, Quando você vê o quadro de São João Evangelista numa pintura, você vai ver que ali, né, tem uma águia. É retratado como a águia, porque a águia, ela voa alto. E quanto mais alto a águia voa, melhor é a sua visão, a sua presa, que se encontra lá embaixo, no meio da grama, no meio do matagal, no meio da floresta. A águia pode estar sobrevoando a mata da floresta amazônica. Se ela vê, né, um coelhinho correndo no meio daquela mata, ela vai em direção a ele numa velocidade, e ela não perde a sua presa, porque ela consegue enxergar profundamente. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós voamos não como águias, mas como morcegos, que não enxerga nada, que voa através de sinal, para poder desviar dos obstáculos, porque nós seguimos exatamente os homens, as pessoas, aquilo que o mundo fala, e nós não seguimos aquilo que Jesus nos diz, porque nós não aceitamos a palavra ainda, nós não colocamos em prática a palavra do Senhor. Desde o seu ventre materno, Jesus foi rejeitado, a palavra foi rejeitada, e continua sendo rejeitada ainda nos dias de hoje, por nós que dizemos ser seus seguidores. Não tem sentido, meu irmão, minha irmã, a gente viver apenas aparentemente como cristãos. Não sejamos como aqueles do tempo de Jesus, os hipócritas, os sumos sacerdotes, os levitas, os doutores da lei, os anciãos, certo? Eles conheciam a palavra, todos eles, sabia de cor e decorada a palavra, mas não viviam a palavra. Certa ocasião, Jesus pregando no templo lá de Jerusalém, falando sobre isso, falando sobre a hipocrisia, né? Aqueles que ali se encontravam e que se sentiram, né, feridos pela palavra de Jesus, vai dizer para ele: mestre, por acaso o que andas a dizer é a nosso respeito? E Jesus, ele olha para eles e, usando até de palavras, vamos assim dizer, grosseira, ele vai dizer: hipócritas, raça de cobras venenosas, vocês andam com longas faixas, trazendo escritos da Sagrada Escritura, mas são incapazes de colocá-las em prática. Porque a palavra de Deus, ela só agrada àqueles que fazem a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Se eu não sou da verdade, eu não aceito a palavra, meu irmão, minha irmã. E será que nós somos da verdade? Eu sou a verdade, diz Jesus. Eu sou a vida, eu sou o caminho. É a mim que vocês têm que seguir. É o caminho da salvação, é o caminho do amor, é o caminho da igualdade, é o caminho da unidade.
Durante esses dias, que agora celebrando o Santo Natal, quantos de nós já desejamos um Feliz Natal para o irmão? Feliz Natal, que Deus te abençoe, que você tenha muita paz, muito amor, muita harmonia, muita concórdia. Mas onde está isso? Você que deseja paz, você que deseja amor, você que deseja harmonia, você que deseja concórdia, você tem vivido tudo isso? Porque eu só posso desejar para o outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo. E muitas vezes são palavras jogadas ao vento, porque nós não aceitamos a palavra. Quantos e quantos já se afastaram do caminho de Deus porque não aceita a palavra, porque não concorda com a palavra, não a palavra do homem, mas a palavra do próprio Deus. Quantos de nós já demos as costas para o Senhor? Certa ocasião, Jesus caminhando, e ele dizendo, falando sobre o pão verdadeiro do céu, e quando ele faz aquela comparação, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Alguns disseram assim: mestre, essa palavra é dura demais, como é que nós vamos viver isso? Dessa maneira não temos como acompanhá-lo. E saíram e foram embora. E aí Jesus olha para os outros e diz: e vocês não querem ir embora também? Mais uma vez Pedro, ele vai assumir a postura e vai dizer: Senhor, a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Essa palavra que é rejeitada nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã. Ouvimos a palavra dentro da igreja e lá fora nós a jogamos na lata de lixo. Na primeira caçamba que encontramos, jogamos a palavra lá, porque lá nós não queremos viver, lá nós não queremos praticar. E aqui dentro, muitas vezes da igreja, nós nos revestimos de santidade. E aí Jesus vai olhar para nós também e vai dizer com essas palavras: hipócritas, cobras venenosas, raças de víbora, vive destilando o veneno da divisão, o veneno do desamor, o veneno do ódio, o veneno da indiferença, o veneno do preconceito, o veneno da desigualdade. Veja como nós destilamos veneno, meu irmão, minha irmã. Como diz o próprio Santo Padre, a humanidade hoje vive a cultura do ódio, a cultura da indiferença, a cultura do desamor. Por quê? Porque não aceitamos a palavra. A palavra está aqui, meu irmão. E Jesus deixa isso como algo primário para segui-lo. Aquele que não renuncia tudo isso e não me segue, não é digno de mim. Celebrar o Natal, meu irmão, não é só cantar parabéns para Jesus nessa data querida, não. É viver essa palavra, é se deixar encarnar essa palavra no seu coração, na sua vida, mas lá fora, no meio do povo. Sendo essa imagem daqueles que caminham sobre os montes anunciando a palavra. Não é dando contra-testemunho, não. E olha como é que a igreja está, meu irmão, minha irmã. Quanta tristeza nós estamos vendo acontecer entre nós cristãos. Quando eu digo cristão, aqueles que seguem o que, pelo menos na expressão, eu sigo Cristo. Segue conforme a vontade dele? Não, conforme a minha vontade. E católicos, nós somos católicos, nós somos cristãos católicos. Eu não entendo, meu irmão, minha irmã, como é que um cristão, de um modo muito particular, um cristão católico, que tem a graça de receber os sacramentos, o sacramento da reconciliação, o sacramento da Eucaristia, eu não consigo entender como que um cristão católico traz no coração ódio contra outro cristão católico. Não consigo entender.
Não consigo entender como que o cristão católico é capaz de perseguir outro cristão católico. Me desculpe, mas nós não somos católicos, nós não somos cristãos. Porque se eu persigo o irmão, eu estou perseguindo Cristo, a palavra eterna do Pai. E não entra isso na nossa cabeça, e não entra isso no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo a cultura do ódio, a cultura da autossuficiência, a cultura do egoísmo, a cultura do orgulho, da inveja, do querer ser mais do que o outro. Ora, será que Jesus está satisfeito com as nossas atitudes? Será? A igreja precisa de cristãos de verdade. Jesus veio para isso. Ele veio para todos. Acabamos de proclamar no Evangelho, né? E nós contemplamos a sua glória. Ele, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque existia antes de mim. De São João Batista, né? A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles aos quais acreditam em seu nome. Nós acreditamos no nome de Jesus? Será que acreditamos? É fácil abrir a boca, estufar o peito e dizer: ah, Jesus é o meu Senhor. Então coloque em prática aquilo que o seu Senhor manda, não aquilo que você quer, conforme a vontade dele, não conforme a sua. Ora, meu irmão, minha irmã, o que nós temos visto aí de guerra, entre aspas, santa, entre cristãos e entre católicos, não é brincadeira. Pastores protestantes criticando o Santo Padre, católicos criticando o Santo Padre, bispos criticando o Santo Padre, padres criticando o Santo Padre, porque o padre quer igualdade para todos, porque o Papa está pedindo para que a gente coloque em prática os ensinamentos do Divino Salvador. Católico que é contra o Papa não é católico. Católico que fala mal do Papa não é católico. Bispo que fala mal do Papa não é católico. Padre que fala mal do Papa não é católico. Fiel que fala mal do Papa não é católico. Não use o nome de católico para se aparecer. Estava lendo agora, por causa desse último documento que o Santo Padre enviou, fazendo, ensinando a respeito das bênçãos. Tem um bispo na Itália que foi núncio apostólico em Washington, que teve a ousadia de dizer que o Santo Padre, o Papa Francisco, é servo de Satanás. Onde é que está a fé? Onde é que está o conhecimento da palavra? E aí quer se mostrar os melhores. Vocês sabem o que está acontecendo no mundo de hoje? Nós estamos vivendo num mundo de moralistas, e os moralistas são os piores de todos, porque os moralistas fazem o erro às escondidas. Esse bispo, esse cardeal, que teve a ousadia de dizer que o Papa é servo de Satanás, se eu fosse o Papa, tirava ele de imediato, cancelava tudo que ele tinha, Ele foi um dos responsáveis pela renúncia de Bento XVI.
porque ele autorizou o seu mordomo a secretamente roubar os documentos pessoais de Bento XVI. E muitos seguiram esse homem, e muitos continuam seguindo esse homem. Por quê? Porque quer colocar-se como melhor, porque não conhece a palavra, não conhece, não vive a vontade de Deus. Aí vem a expressão, né? Ultraconservadores. Ultraconservadores nada, são ultramoralistas, isso sim. E muitos de nós também somos. Muitos de nós que estamos na igreja somos moralistas. Pregamos o amor, mas às escondidas nós não praticamos o amor. Pregamos a igualdade, mas às escondidas nós desprezamos o irmão. Não basta se revestir apenas disso, meu irmão. Jesus não quer isso. Jesus morreu por isso, porque ele pregou a verdade, porque ele foi fiel à palavra do Pai. Quantos de nós não somos fiéis? Quantos de nós saímos da igreja, abandonamos o Cristo, porque aquilo que foi ouvido na palavra não agradou aos seus ouvidos, não agradou à sua consciência, e aí sai, aí vai denegrir a igreja lá fora, aí vai falar mal do padre, vai falar mal do papa, vai falar mal do... Isso entre nós, padres entre padres, bispos entre bispos, diáconos entre diáconos, ministros entre ministros, fiéis entre fiéis, todos, muitos falam mal dos outros. E aí está ali no altar, fazendo o quê? Hipócritas, cobras venenosas. É a palavra de Deus, isso é Natal. Ou nós aceitamos a palavra e a colocamos em prática, ou nós abandonamos. Foi o que Jesus disse. Você não está satisfeito? Então vai embora, tem outro caminho, segue o caminho dos homens. E a doutrina do homem é melhor, que a doutrina do homem é falsa. A doutrina de Deus é verdade, e nós não queremos a verdade. Ora, meu irmão, minha irmã, chega em casa, pega essa passagem do Evangelho, rumine essa passagem, vai mergulhando nela, se colocando como seguidor de Jesus. Será que eu estou aceitando Ele como luz na minha vida? Nós preferimos continuar nas trevas da nossa ignorância, do nosso pecado, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, achando que nós somos melhores. E isso é de um modo geral, estou falando de um modo geral. Quantas pessoas você já desprezou na vida? Deus nunca desprezou ninguém. Jesus veio para todos, Ele não veio para um grupinho não, Ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram, nem todos continuam aceitando. Então olhe para dentro de você. Isso é Natal. Natal não é festa, não é comer lança não. Natal é se deixar, ser também encarnado por essa palavra. É Jesus morando no nosso coração, na nossa vida. Você faz parte desse grupo que ainda não o conhece? Você faz parte desse grupo que ainda não o recebeu? Ainda há oportunidade, ainda há tempo. Basta você abrir seu coração e deixar com que essa luz, que é Jesus, ilumine os seus passos e a sua vida. Então, celebrando o dia de hoje, o Natal do Senhor, vamos pedir a Ele, o Príncipe da Paz, que Ele traga essa paz, que Ele coloque no nosso coração o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de reconciliação, o espírito de unidade, para que nós possamos testemunhá-lo em nosso meio, para que nós também sejamos como luz, não querendo ser a luz, mas que sejamos essa luz na vida do irmão e na vida do irmão. Abramos, portanto, o nosso coração, peçamos a Ele
essa graça no dia de hoje.